Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio no Brasil e nos Estados Unidos, e hoje eu quero falar com vocês, produtores de arroz, mais especificamente. Vou falar um pouquinho sobre a CDO, o meu posicionamento, o meu entendimento e a minha posição com relação a esse pagamento que vocês fazem, que eu entendo que é injusto, principalmente porque esse valor, esse montante, não é revertido para as causas que vocês estão precisando, mas eu explico aqui rapidamente para vocês. Antes de nós falarmos do vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre vocês, produtores de arroz. O quanto é necessário que vocês tenham uma representatividade ativa. Quando nós olhamos a AproSoja a nível de Brasil, a gente pode visualizar um trabalho muito intenso e dedicado para todos os setores, né, para todas as pessoas, para todos os produtores rurais, para a parte da indústria, enfim, para cada uma das operações que compõem, né, a cadeia produtiva da soja. É muito importante que nós venhamos a pensar e analisar, né, e entender o quanto é necessário que o produtor de arroz no estado do Rio Grande do Sul tenha uma representatividade ativa. Quando a gente anda pelo Brasil, e eu já representei produtores rurais das mais diversas cadeias produtivas e culturas em vários estados, a gente consegue entender e ver o que cada cultura tem em termos de estado, né? Como elas se difundem. E o Rio Grande do Sul, quando a gente fala em arroz a nível de Brasil, é o mapa do Rio Grande do Sul que vem na mente da gente. E quando a gente fala em Rio Grande do Sul, nós temos a pecuária de corte, nós temos a ovinocultura, mas também nós temos o arroz. Então o arroz é um produto importantíssimo para o nosso estado. Só que como eu tenho parentes que produziram arroz, além de eu ser consultor, né, pós-graduado na área de agronegócio, gestão da produção, comércio exterior e negócios internacionais, eu tive nas minhas relações pessoas que produziram arroz, sofreram e abandonaram a atividade. Por isso que hoje eu venho aqui conversar com vocês rapidamente para que o produtor de arroz, existe o produtor de arroz, a cooperativa e as indústrias, mas o produtor de arroz em si, desses três, é quem vem realmente tendo problemas e prejuízos, entra ano e sai ano. Vocês precisam se unir o mais rápido possível. Vocês precisam não criar uma liderança do produtor rural, mas vocês precisam criar uma representatividade. E essa representatividade, a partir de uma estrutura física, vai trabalhar única e exclusivamente os interesses de vocês. Vocês vão buscar, a partir dessa representatividade, alguém que brigue pelo preço da saca na hora da comercialização, alguém que brigue pelo custo de produção de vocês, alguém que busque opções no mercado internacional, porque enquanto o custo de produção é alto, a inviabilidade dentro do mercado interno ela é certa e o prejuízo também. Uma equipe representativa que apresente e desenvolva um projeto de securitização para resolver o problema do endividamento do produtor de arroz. Muitos podem dizer que é pouco, é baixo, não, isso é descaso, chama-se descaso. Existem muitos produtores de arroz que estão endividados e da forma que eles se endividam, acabam ficando na dependência, virando refém de algumas situações que não é saudável e não é bom para esse produtor de arroz. Eu, Celso Ricardo, desenvolvi um projeto de securitização em fevereiro de 2022 que trata do endividamento do produtor rural brasileiro, a partir da cédula principal de até R$1 milhão se encaixa nesse projeto. Eu fiz esse projeto e no Rio Grande do Sul não teve um senador e não teve um deputado federal interessado nisso. Inclusive, lá no Senado, quando eu estava lá e acompanhei a votação dentro da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Álvaro Dias, que encaminhou o projeto dentro do Senado, procurou senadores gaúchos e nenhum deles teve interesse em ajudar para que esse projeto fosse colocado o mais rápido possível em prática. Então, não falem, algumas pessoas estão falando algumas bobagens com relação a isso, mas no Brasil, na década de 90, quando teve um projeto de securitização, até fevereiro do ano passado, ninguém fez um projeto igual. Eu fiz.
Mas só que agora, assim como o produtor de soja está buscando uma securitização para ele, e a AproSoja eu tenho certeza que vai dar um jeito nisso, o produtor de arroz precisa criar essa representatividade para que trate desses 4 assuntos principais: preço da saca na hora da comercialização, custo de produção para garantir margem de lucro, mercados e o endividamento. Se vocês não tiverem esse momento para parar, analisar, respirar e buscar a nível de Estado uma união forte de vocês, vocês não vão ter representatividade e o problema vai seguir perpetuando, entrando e saindo. Então, prestem atenção nisso aí. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a CDO, Contribuição de Desenvolvimento da Ourizicultura. Vou pegar um exemplo do passado, vou fazer um resumo, até chegar no valor total e a destinação desse valor. Vamos lá. O que seria a CDO? Na realidade, ela tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços específicos e divisíveis que a autarquia, ou seja, o IRGA, presta ou põe à disposição dos produtores de arroz. Mas eu quero falar com vocês, produtores de arroz, vocês que estão passando por esses inúmeros problemas e que não têm uma representatividade forte, alguém que brigue por vocês, seja a nível de Congresso Nacional, seja a nível de governo de Estado ou até de Ministério da Agricultura e Governo Federal. O que vocês entendem por isso? O que foi apresentado, o que vocês utilizaram de forma efetiva ou potencial com relação aos serviços que foram colocados à disposição pelo IRGA para os produtores rurais nos últimos anos? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês gravem, porque aqui no final, quando eu falar sobre os valores, vocês vão parar e pensar: poxa, eu preciso de uma representatividade também que apresente uma solução e uma proposta para resolver esse problema. E eu não estou dizendo para vocês, produtores de arroz, abandonarem a lavoura para irem fazer esse trabalho. Isso não fica de responsabilidade de vocês. Vocês precisam criar essa representatividade e vocês vão estar supervisionando e exigindo um posicionamento dessa representatividade para resolver problemas como esses que eu vou mostrar agora. Então vamos lá. Essa arrecadação do CDO, vocês sabem que é uma arrecadação que acontece através de uma guia, e o valor é arrecadado por saco produzido. Nós sabemos também que, se caso não se pague, a Zetoria do Estado vai lançar como uma dívida ativa e, consequentemente, entraria um processo de execução fiscal. Eu acho isso injusto, eu acho que o produtor de arroz não pode ser tratado dessa forma, com descaso, literalmente com uma pressão do início ao fim dos anos, do início da lavoura ao fim da lavoura também, na hora da colheita. Eu acho isso injusto. Mas vamos lá. Eu tenho uma ideia a partir das pessoas de dentro da família que produziam arroz sobre essa situação. Foi dito que lá no começo, lá pelo meio, a meados da década de 90, surgiu, teve o surgimento do arroz preto e vermelho. Isso era um inso, que dominou as lavouras e não havia na época um herbicida capaz de combater esse arroz preto e vermelho. E isso atrapalhava na produtividade. Mas na época também os órgãos ambientais não aceitavam o arroz transgênico, assim como teve a soja transgênica. Então, como o IRGA não teve na época condições de apresentar uma tecnologia capaz de resolver o problema, a BASF, uma empresa particular, lança uma tecnologia chamada mutagênico, que é a mesma coisa do transgênico, só muda o nome praticamente, onde ela oferece semente e herbicida e cobra um royalty, sobre essa produção de semente e herbicida, e faz essa cobrança por saca produzida. Essa cobrança na época tinha um valor de R$ 2,50, onde se tirava R$ 1,25 para o engenho, que fazia os testes esses fornecidos pela BASF, e o outro, R$ 1,25, ia diretamente para a BASF. Isso é um absurdo, porque como nós vamos considerar a BASF uma empresa particular, o IRGA uma autarquia do Estado, como que a BASF conseguiu, na época, a relação e o cadastro dos produtores de arroz para que ela fizesse a cobrança dos royalties? Como que isso aconteceu de uma forma muito rápida? Existem algumas questões que a gente considera absurdo com relação a essa situação, mas posteriormente a essa situação, o produtor de arroz conseguiu ter um alento, porque através do Estatuto da Terra e da descoberta de um herbicida genérico, o produtor se livrou
desse herbicida que fazia parte desse pacote da BASF, consequentemente se livrou do pagamento desses royalties. E aí criou-se uma independência e conseguiu-se, na época, resolver o problema. Mas a situação da CDO, dessa contribuição de desenvolvimento da horticultura seguiu. Ano passado, o valor era de 0,77 centavos de real por saca produzida. Já existe uma previsão que neste ano passará para 0,81 centavos de reais para agora a safra 2023. A indústria, de uma certa forma, quando eu usei um valor médio de R$ 86 reais a saca do arroz, ela já desconta Fundo Rural e a CDO automaticamente. O produtor de arroz, tendo ele as situações desfavoráveis, as adversidades e os problemas, não tem nem a opção de dizer quero ou não quero pagar. Automaticamente é descontado do valor da saca do arroz. Mas o mais gritante disso tudo é que esse valor da CDO, ele tem um destino que, na minha opinião, não era o destino correto para ser dado um fim nesse dinheiro. Mas vamos lá. Uma tonelada de arroz produz 20 sacas. 10 milhões de toneladas foi uma média que eu peguei. Porque, produzimos 12 milhões de toneladas num ano, 8 milhões de toneladas no outro, houve redução de área plantada, enfim, uma série de situações que aconteceram, e eu peguei na média 10 milhões de toneladas. 10 milhões de toneladas dá mais ou menos 200 milhões de saca. Se eu pegar esses 200 milhões de saca e multiplicar por 0,77, eu tenho um valor de 154 milhões de reais. Esse dinheiro vai para onde? Por que esse dinheiro não ficaria automaticamente à disposição do produtor de arroz para que ele pudesse ter um reforço financeiro mediante as tantas adversidades como, por exemplo, a estiagem? Para que ele pudesse colocar esse valor para subsidiar essa diferença entre preço e quebra de produção da lavoura com o preço praticado na hora da comercialização com as indústrias? Por que esse valor não tem uma finalidade para prestar esse auxílio ao produtor de arroz? Na realidade, esse valor passaria ou é destinado para o Caixa Único do governo. Mas quando o Eduardo Leite se candidatou pela primeira vez a governo do estado, ele fez duas promessas para o arroz. A primeira seria com relação ao terminal do Porto de Rio Grande, da CESA, que seria destinado somente e unicamente para a exportação do arroz. Porque na época o arroz e a soja se dividiam e como a soja criou uma importância muito grande, o arroz acabou sendo, de uma certa forma, fica aguardando aí, o produto principal é a soja. A questão do terminal foi resolvida. O terminal da CESA virou para um terminal para exportação de arroz. Mas a outra promessa é que esse dinheiro arrecadado da CDO não iria mais para o Caixa Único do Estado, iria ser passado para o IRGA. Mas a minha opinião, como alguém graduado, pós-graduado, que trabalha ligado direto ao agronegócio, que tinha gente da família que trabalhava com a produção de arroz, eu também acho erradíssimo repassar esse valor para o IRGA. O IRGA é uma autarquia do Estado, logo deveria ser sustentado única e exclusivamente pelo Estado, porque toda a produção do agronegócio, ela traz números e arrecadações para o Estado, então ela é benéfica. Não é justo fazer do produtor rural um saco de pancada para bancar essa despesa, repassar esse valor para o IRGA e ele, produtor rural, não ter benefícios nenhum. Qual é o acúmulo de caixa? Eu também sou administrador de empresas. Esse valor, 150 milhões de reais, entra para o Caixa Único do Estado, que pode ter algum outro fim, ou entra para o IRGA. O IRGA gastou 50 milhões, sobrou 100. Entra de novo no outro ano mais um montante. Quem é que faz esse controle de caixa? Quem é que avalia o destino desse dinheiro dentro do IRGA ou no Caixa Único do Estado? É injusto, é totalmente injusto. E, a minha opinião, isso não deveria acontecer. Esse valor deveria ser sediado para um caixa com um único fim, que fosse para atender e subsidiar as necessidades do produtor de arroz, diretamente e unicamente. Se houvesse uma questão parecida com o surgimento do arroz preto e vermelho, esse caixa, a partir de uma representatividade do produtor de arroz, iria decidir, junto com o IRGA e o governo do estado, quanto cada ala iria destinar para que houvesse um estudo e o desenvolvimento de uma tecnologia para combater qualquer praga que pudesse prejudicar a lavoura de arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma que deveria ser feito, não poderia ser diferente. Essa é a minha posição, a minha opinião.
tendo em vista o meu acompanhamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul e do Brasil, em especial nesse caso do arroz, o sofrimento que eles vêm passando, as necessidades que eles vêm tendo e simplesmente eles estão sendo deixados de lado, onde é muito fácil, por qualquer falsa representatividade que aconteça, falar em produção de arroz. Falar em produção de arroz e produtor de arroz tem uma diferença muito grande. Se eu tenho de um lado a parte da produção de arroz, que quer dizer produtor de arroz independente, cooperativas e indústria, essas duas últimas podem ter uma alta rentabilidade e um bom resultado que vão mascarar a situação real que o produtor de arroz vive. Em contrapartida, falar do produtor de arroz requer ter uma atenção maior para os problemas e envolvimentos e dor de cabeça para ajudar a fazer desse produtor de arroz um produtor bem-sucedido, fazer das suas operações que apresentem lucratividade. Então existem diferenças. E se vocês, produtores de arroz, na minha opinião, não se levantarem, não se unirem, criarem uma representatividade, cada vez mais vocês ficam esquecidos, os problemas que vocês vêm tendo vão ficar somente e unicamente para o sofrimento de vocês, a operação dentro da propriedade rural vai ficar inviável e vocês vão acabar ficando apenas com um endividamento que eu sei que não é culpa de vocês. E eu sei também que 60% a 70% dos produtores rurais no Brasil e no Rio Grande do Sul, produtores de arroz, estão endividados. A dívida anda em torno de 30 bilhões de reais. E se alguém não fizer nada para vocês, a tendência é que, através de um endividamento e de uma execução judicial, vocês possam perder tudo que vocês têm. Fiquem atentos. Representatividade o mais rápido possível. É disso que o produtor de arroz está precisando.